A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Amém. Que maravilha poder estar na casa do Pai. Mais um domingo, mais um culto, juntos na presença do nosso Deus. Queridos, as palavras que a minha esposa falou, de fato elas devem ter peso na nossa vida. Tenha preocupação, querido, com as pessoas que estão em sua volta. Sai de casa só quando for necessário. Muito em breve estaremos juntos para a glória de Deus, cultuando ao Senhor aqui neste templo. Eu tenho certeza que Deus já reservou um dia muito especial para que nós possamos retornar e estar juntos. Isso também depende, queridos, de você e de mim, a nossa prudência, as nossas atitudes nesse tempo agora de pandemia. Então, que a responsabilidade também seja uma marca da nossa vida enquanto cristãos. Mas até que este dia, querido, se concretize, eu quero te dizer que o Senhor já preparou uma adoração especial neste domingo. Ele está, querido, querendo ser adorado por você. Você tem a oportunidade de aí, no seu cantinho, no seu lar, adorar ao Senhor com alegria. Então eu peço que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo de número 22. Lucas 22. Nós iremos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Lucas 22, do 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Estava próximo a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar, querido. Pai, nós te exaltamos, Senhor, nesta noite. Glorificamos a Ti, Paizinho querido, porque sabemos que o Senhor tem sonhos e projetos para as nossas vidas. Pai querido, eu clamo a Ti que esta palavra alcance ao coração, Senhor, de todos que estão nos assistindo e ouvindo neste momento. Pai querido, fala fortemente ao coração destes filhos e traz à tona, Senhor, o Teu propósito de salvação para cada um deles. Fortalece, Senhor, nesta noite aqueles que estão, Senhor, enfraquecidos, e levanta, Senhor, aqueles que estão caídos. Senhor, ministra a Tua glória sobre a Tua igreja. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos, eu sempre me sinto desafiado todas as vezes que sou solicitado para ministrar a palavra do Senhor. E esse texto já vem há mais ou menos uns 30 dias, talvez até mais de 30 dias, fazendo um barulho na minha alma. Foi logo após a fala de um dos ministros da saúde, quando ele saiu do governo, falou uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse que as suas decisões elas estavam baseadas e unicamente baseadas na ciência, e que era a hora dos homens públicos se posicionarem e tomar suas decisões baseadas na ciência e deixar de lado a crendice. Talvez seja, você olhe para esta frase e você pensa assim, mas é uma frase tão simples e sem nenhum problema. É um fato, nós temos que crer na ciência. É verdade, nós temos que dar crédito à ciência. Eu não sou contrário à ciência, muito pelo contrário. Reconheço que a ciência, ela
promoveu e promove, e certamente irá promover muitos benefícios para a civilização humana. Mas o que me chamou a atenção, queridos, foi o fato de aquele homem tão culto falar que é preciso os homens se posicionarem com base apenas na ciência. E quando ele falou que deixasse as crendices de lado, ele estava falando para deixar os propósitos de Deus, o poder de Deus, a verdade de Deus. E nas minhas leituras diárias, o Senhor falou fortemente ao meu coração, nesse texto, especificamente sobre esse assunto. A sociedade atual, queridos, ela caminha meio que sem rumo. Você observa muitos cristãos e você pergunta, por exemplo, para eles: por que você é crente? Tem pessoas que nem sequer sabem responder porque são crentes, porque são cristãos. Tem pessoas que você pergunta para ele, por exemplo, pessoas que andam na igreja, que estão na igreja: qual é o versículo da Bíblia? Qual é o texto da Bíblia? Qual é a verdade bíblica que norteia a sua vida? Assim, é um monte, é tanto que... Deixa eu te dizer, queridos, se nós formos aprofundar esse assunto, observando como a sociedade se comporta, nós vamos observar que as pessoas que não são cristãs, elas se organizam exatamente para abafar a nossa fé, para dizer que eu e você estamos na direção errada, na direção oposta. Quando alguém diz, queridos, que as suas atitudes devem ser pautadas unicamente na ciência, ele está dizendo: eu só creio naquilo que o homem é capaz de fazer. Eu quero que eles comecem essa mensagem dizendo que eu creio naquilo que Deus pode fazer. Eu quero te dizer, queridos, que eu creio naquilo que Ele já fez na minha vida. Eu quero te dizer, queridos, que a minha vida é pautada pela palavra. A minha vida, queridos, ela é embasada em vários versículos bíblicos. E um deles, por exemplo, quer dizer, Atos capítulo 4, versículo 19, que diz: julgai vós diante de Deus, se é justo que eu ouça antes a voz do que a Deus. Esse mesmo conceito está também em Atos 5, 29, onde os apóstolos Pedro e João diz: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. A minha vida, que ele está pautada na palavra. O que me motiva a andar aos preceitos de Deus. Alguns estudiosos, eles entendem esse movimento social e dão o nome a essa tese de pensamento de niilismo. Eu não vou falar sobre isso, é lógico, o tempo não nos permite isso. Mas basicamente o niilismo, queridos, é o conceito de uma sociedade onde os princípios divinos, eles não existem. Basicamente é você dizer que dentro daquela sociedade, tudo que for princípio divino não deve ser aplicado. A pessoa que popularizou esse tema, não foi ele aquele que idealizou, que iniciou, mas popularizou esse tema, foi o alemão Friedrich Nietzsche. E quando ele disse: sendo assim, Deus está morto. Então essa frase pegou, e muitos estudiosos ateus começaram a acreditar que era o fim da igreja, que essa ideia de fato era uma ideia que iria sufocar, que iria abafar a voz de um Deus todo-poderoso. Ah, queridos, como eles estavam enganados. Além de não abafar, queridos, deu um eco ainda maior a voz de Deus. Ei, é por causa do eco da voz de Deus, queridos, que eu e você estamos hoje, neste momento, assistindo esta palavra e adorando ao nosso Deus, porque a voz dele não se calou e não se calará. Então eu quero, queridos, a partir
de toda essa ideia, de todo esse conceito, trabalhar com você a partir do texto de Lucas 22, o seguinte tema: atraídos pela morte de Jesus. Atraídos pela morte de Jesus. Acompanhe comigo, queridos, no texto que a palavra está nos ensinando, no versículo de número 1, onde ela diz: estava próximo a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Atraídos pela morte de Jesus, queridos, eu estou querendo dizer, é lógico, que ninguém hoje tem a capacidade de matar Jesus, porque Ele hoje é o Supremo Rei. Ele hoje está à destra do Pai. Mas muitas pessoas têm matado Jesus, sabe como? Esquecendo a sua palavra, deixando de praticar a palavra, abandonando a fé e passando assim a matá-lo dentro do seu coração. Então, quando eu falo sobre as pessoas que são atraídas para a morte de Jesus, estou falando sobre isso, sobre matar a fé, sobre se afastar dos princípios de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para o que está escrito na palavra de Deus. Quando Lucas, o evangelista Lucas, ele começa narrando o texto, contextualizando essa cena no tempo. E ele diz que esses fatos aconteceram exatamente quando estava próximo da festa dos pães asmos. No evangelho de Mateus 7, fala que faltavam 2 dias para a Páscoa. Eu não sei se você conhece, mas eu creio que você conhece, porque você é um cristão exemplar, você lê a palavra, você medita na palavra. Você sabe, queridos, que a Páscoa e a festa dos pães asmos foram uma forma que Deus encontrou, que é de ensinar o povo de Israel de como praticar a verdadeira adoração. Se você for, por exemplo, para Êxodo capítulo 23, ou Êxodo capítulo 31, ou então Deuteronômio 16, também Levíticos 23, você vai encontrar nesses textos, querido, essas festas sendo lá bem detalhadas. Eu quero resumir ela para você. A festa dos pães asmos, que era um momento, 7 dias, o qual o povo tinha que tirar o fermento da sua casa e comer o pão sem fermento. Foi uma forma de Deus dizer: meditem sobre viver sem pecado, sobre ter uma vida correta. Queridos, esse episódio aconteceu antes mesmo do povo sair do Egito. Deus estava preparando o povo para que eles saíssem do Egito, e quando eles saíssem do Egito, eles deveriam praticar uma nova vida. Então Deus estava dizendo, através dessa festa, desse momento, dizendo: vocês não devem praticar lá na terra prometida o que vocês praticam aqui. O que esse povo faz aqui no Egito não deve ser praticado pelo meu povo. Nós aprendemos, queridos, com essa narrativa de Lucas, que se os israelitas, os judeus, tivessem cumprido a palavra, eles tinham agido de forma diferente. A Páscoa, queridos, era exatamente para que o povo compreendesse o perdão e a misericórdia de Deus. Foi exatamente através da cerimônia da Páscoa que Deus disse: olhe, eu irei passar a meia-noite, o Espírito irá passar, e aqueles que não tiverem a verga das suas portas pintadas com o sangue do Cordeiro, provarão a morte. Então eu quero te dizer, queridos, a primeira lição que nós encontramos nesse texto, a partir da visão de Lucas sobre esse fato, é que aqueles que não conhecem ou ignoram a purificação e o perdão de Deus são fáceis para serem atraídos a viverem a morte de Jesus, a praticarem a morte de Jesus. Queridos, quando Lucas relata essa marca do tempo sobre as festas, ele estava dizendo exatamente que aqueles judeus, eles deveriam estar preocupados, queridos, em praticar a palavra.
em preparar o momento da festa. Imagine, queridos, como era difícil para um sacerdote, para um levita, chegar naquele momento da festa. Existia todo um cerimonial, mas em vez de estarem preparados, de estarem preparando a Páscoa, eles estavam preparando, tramando a morte de Jesus. Eu te pergunto, queridos, e nesta noite, qual é a trama que há no seu coração? Eu pergunto a você, queridos, nessa noite. É o Espírito Santo, queridos, diretamente falando com você. Quais são os projetos do teu coração? Antes de iniciar essa live, quais eram os planos do teu coração? Imagine você, querido, que aqueles judeus, eles deveriam estar preocupados em praticar a palavra, preparar a festa de purificação e do sacrifício pascual. Mas ao contrário do que diz a palavra, eles estavam preocupados de como iriam tirar a vida de Jesus. Então o primeiro princípio, a primeira lição que nós podemos encontrar aqui, quero dizer, é esse: que aqueles que não conhecem ou ignoram a purificação e o perdão de Deus, estão suscetíveis a matarem a fé. A segunda lição, o segundo ponto muito importante também, que eu quero que eles ministrar nessa palavra ao teu coração. Acompanhe comigo no versículo de número 2, onde diz assim a palavra: preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus. Queridos, quando Lucas também faz questão de discriminar, deixar bem claro quem eram as pessoas que tramavam a morte de Jesus, Lucas não coloca esse fato aqui simplesmente para que nós pudéssemos identificar qual era a classe. Ele também está querendo nos dizer que o desejo de matar Jesus, queridos, partiu de cima, da elite de Israel. Como eu lhe falei, um homem culto, da classe social altíssima, mais alta, pirâmide social do Brasil, falar que os homens deveriam se pautar apenas na ciência. De igual maneira, queridos, a elite de Israel, representadas aqui, Lucas fez questão de registrar que eram os principais sacerdotes e os escribas, aqueles que tinham, queridos, o compromisso, o chamado de Deus para guardar a palavra, para praticar a palavra, para ensinar a palavra, e muito mais do que isso, para testemunhar a palavra, para serem, queridos, boca de Deus em Israel. E eles estavam sendo usados por Satanás. Então o segundo princípio, queridos, que nós encontramos aqui, quando você vai analisar o texto de Marcos 15, versículo 10, ou então Mateus 27, 18, nós podemos encontrar a seguinte frase que Pilatos disse, depois de analisar, de interrogar Jesus: não achei nele pecado algum de morte. Vocês querem o matar por inveja. Pilatos identificou que a elite de Israel estava tramando contra Jesus, não porque ele estava blasfemando a palavra, não porque ele estava desviando o povo de Deus, mas porque eles invejaram a posição que Jesus estava alcançando e que ele foi destinado para alcançar. A elite de Israel, queridos, acostumada a estar no topo da pirâmide, quando viu alguém saindo de baixo, que era assim que eles consideravam, e de fato Jesus veio, realmente um homem muito simples, e começou a tocar em multidões. Quando eles viram que a multidão estava se aproximando e elevando o nome de Jesus mais do que o deles, eles começaram a invejar Jesus. E a pergunta, queridos, que eu quero fazer a você também nesta noite é: aonde os teus sonhos estão te levando?
que ponto os seus desejos, as suas lutas estão te conduzindo à presença de Deus ou te afastando da presença de Deus? Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônio. A elite de Israel, invejando Jesus, tramou sua morte. Você, queridos, não é proibido de sonhar, muito pelo contrário, é muito bom que você sonhe. Eu gosto sempre de frisar isso. Nós somos uma igreja que temos bastante jovens, muitos deles na faculdade, e é muito importante que você sonhe, que você estude. Mas existe uma diferença entre sonhar e alcançar os propósitos de Deus e invejar. A diferença é que quando você sonha e vive os propósitos de Deus, colocando os seus sonhos dentro do propósito de Deus, você alcança um lugar de destaque no tempo determinado por Deus. Existe paciência no seu coração. Mas quando alguém, queridos, quer viver sonhos e para isso passam por cima de tudo e de todos, atropelam fases, não se importam com as pessoas, isso é uma raiz de inveja. Nós podemos dizer que dentro desse coração existe aí, queridos, uma base invejosa. Pessoas que querem vencer a todo custo. E como nós vemos pessoas, a pastora sabe disso, quem lidera, quem cuida de pessoas, sabe disso, como nós conversamos com pessoas destruídas. Adolescentes, jovens, adultos, pessoas, queridos, que outrora viviam pautados pela palavra, que viviam bem, que tinham uma trajetória espetacular, mas que de repente decidiram desviar-se do Senhor e colocar na sua frente apenas os seus sonhos. E quando se deparam com a realidade da vida, começam então a entender que tudo que fizeram estava errado. Mas alguns deles, o orgulho bate e nem sequer para voltar atrás conseguem. O desafio, queridos, esta noite para você e para mim também, é no dia que nós nos encontrarmos, queridos, errados, no caminho errado, na trajetória errada, que o Senhor tem a liberdade de nos consertar, que o Senhor tem a liberdade, queridos, de nos trazer de volta. No dia, queridos, que o Espírito Santo nos encontrar, queridos, numa direção oposta àquilo que Ele mesmo determinou, que Ele tenha liberdade para nos constranger e nos trazer de volta à presença do Pai. A segunda lição, portanto, queridos, é as pessoas que são dominadas pela inveja, essas também estão propícias a viverem, a serem atraídas pela morte de Jesus. A terceira lição, queridos, que eu quero também ministrar ao seu coração nesta noite, acompanhe comigo no versículo de número 3, onde diz: ora, Satanás entrou em Judas. Só até aqui. Fazendo uma análise desse texto, eu pude perceber que a palavra que está traduzida aqui por esse verbo entrou, a palavra no texto original, ela traz a ideia, queridos, de uma entrada, mas não uma entrada forçada, mas uma entrada permissiva. Então, quando você analisa o texto por essa ótica, você consegue compreender que Lucas está dizendo o seguinte, queridos, que Judas sabia exatamente o que estava fazendo. Judas, ele não estava possesso por Satanás, dominado por Satanás, e que estava atraindo Jesus de forma inconsciente. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Isso nos leva, queridos, a entender algumas coisas.
E nós podemos aqui pensar, queridos, como é que a Bíblia diz que foi Satanás que induziu Judas, se o próprio texto no original diz que ele tinha consciência do que estava fazendo, de que ele não estava fazendo aquilo de forma enganado. O que Lucas está querendo, queridos, traduzir aqui, ensinar para você e para mim, é que o diabo, ele trabalhou em Judas uma falha de caráter que Judas tinha. E nós sabemos, porque a Bíblia nos ensina isso, foi o próprio Jesus que disse que Judas era ladrão. Então Satanás, queridos, ele achou essa brecha em Judas, ele percebeu a falha, a fraqueza de caráter de Judas, e pegou esse viés, e começou a incitar Judas, a produzir em Judas um desejo de que ele de alguma maneira teria vantagens ao trair Jesus. O texto na sequência é bem claro em dizer que o versículo 4 diz que ele foi entender-se com os principais sacerdotes e capitães do templo, ou seja, ele foi combinar de quanto fazia, de como iria fazer isso. E aqueles sacerdotes, capitão do templo, concordaram de remunerar Judas por esse ato. A terceira lição, queridos, que nós podemos aprender com base nesse texto, é que as pessoas que não estão dispostas a aperfeiçoar o seu caráter, elas são suscetíveis a serem atraídas pela morte de Jesus, a abandonarem a fé. Aperfeiçoados no amor, aperfeiçoe também o seu caráter em Deus. É necessário que eu e você, queridos, tenhamos a humildade de reconhecer que temos falhas. Temos que ter a humildade, queridos, de compreender que não somos super-homens, e que as fraquezas que há em nós deve ser o próprio Deus a trabalhar. Não deixe, queridos, que as suas fraquezas, que as minhas fraquezas, que eu e você, que nós possamos ser trabalhados por Satanás. Não, queridos, que as nossas fraquezas elas sejam trabalhadas por Deus. Sejamos aperfeiçoados no amor e na graça do nosso Deus. O louvor já pode se posicionar. Eu quero, queridos, encerrar essa ministração chamando você para uma reflexão. O texto de Lucas, ele nos chama para uma reflexão, queridos, sobre não abandonar a fé, sobre passos que nós devemos tomar para que o mundo não trabalhe a nossa fé de forma negativa. Eu quero convidar você, queridos, a refletir como os apóstolos refletiam. Ao invés de pensar, queridos, na morte de Jesus, a ser atraído, queridos, pela ressurreição de Jesus. Queridos, você e eu, nós também podemos ser atraídos pela ressurreição de Jesus. Queridos, pensa comigo. 12 discípulos, e a Bíblia diz que tinha muito mais. Logo na sequência que Jesus foi assunto aos céus, 5.000 pessoas, e a igreja só crescia o número de pessoas. Foram atraídas pela ressurreição de Jesus. Queridos, eu quero convidar você a ser atraído por esse amor incondicional de Jesus. E a ressurreição de Jesus, queridos, trouxe vida para os homens daquele primeiro século. Mas a vida de Jesus, queridos, ela é tão poderosa e significativa que ela permanece até hoje. A ressurreição de Jesus, queridos, consegue trazer para a sua vida e para a minha poder e graça neste ano, neste tempo. E assim será, queridos, até que Ele volte. Quero encerrar essa mensagem lendo com você. Abra sua Bíblia agora, por gentileza, em Romanos capítulo 11, o versículo de número 33 ao 36. Romanos 11, do versículo 33 ao versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus!
quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser retribuído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Querido, você também pode viver esse poder extraordinário. É por ele, queridos. É por meio dele. É por causa dele. E somente, queridos, por ele que nós estamos aqui. Não faz sentido, queridos, na nossa vida nós estarmos distante de Jesus. Ei, nós iremos ouvir uma canção. Reflita, queridos, sobre a sua fé. Reflita sobre como está a sua vida. Como está, queridos, os seus dias, a sua forma de adoração. Será que nesse momento você pode falar com Deus sobre as suas falhas? Mas também você pode falar com Ele e dizer: Senhor, me cobre, me veste, me perdoa. O Senhor recebe diante de Ti a minha adoração. Eu estou aqui abrindo meu coração para Ti. Será que você pode fazer isso? Vamos adorar em nome de Jesus.